Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Dayana e hoje eu trago uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que falou ao meu coração e eu espero que também ela venha impactar a sua vida. Está aqui no livro de Gênesis, o capítulo 21, a partir do versículo 17. É a passagem que fala sobre Agar e Ismael no deserto. Eu vou ler aqui o versículo que fala assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo do Senhor chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Até aí, foi o que o Senhor falou comigo. Então, Agar, ela era escrava de Sara, esposa de Abraão, né? Sara não podia ter filho e depois que Isaac nasceu, Sara não podia mais suportar aquela situação, onde Agar, a escrava, tinha o filho do seu marido e o menino já era mais crescido que Isaac e ela não gostava porque o menino às vezes ficava rindo de Isaac. Então foi num momento desse onde eles estavam fazendo uma festa em comemoração ao desmame de Isaac, onde Sara viu o menino rir de Isaac. Ela não gostou, então ela chegou para Abraão, eufórica, dizendo para ele mandar Agar com o filho embora. Em outro momento, Sara bateu em Agar, porque Agar, como estava grávida, ela começou a querer passar por cima da senhora, começou a olhar para ela com desprezo. Então, Sara falou também, reclamou ali com Abraão aquela situação, e Abraão deu total liberdade para ela, dizendo que Agar é a serva dela, é a escrava dela, então ela resolveria do jeito dela. Então ela fez aquilo, Agar. Então Agar, ela fugiu, mas o anjo do Senhor foi até Agar lá no deserto e disse para ela voltar e se sujeitar à sua senhora, porque não era o momento dela sair ali, ela estava fugindo. Mas agora, nessa passagem que eu li, ela foi mandada embora, ou seja, ela foi posta em liberdade. Naquele momento que eu li a passagem, ela estava passando por um momento de angústia, onde a sua provisão tinha acabado. Ela estava no deserto, numa situação de deserto, sem comida, sem bebida. Então ela falou dentro dela: eu não vou conseguir ver o meu filho, ela como mãe, o menino, eu não vou conseguir ver o menino morrer. Então eu vou deixá-lo. Então ela deixou ele embaixo de uma árvore e ela se distanciou do menino numa distância de uma flecha. Então, quando se atira uma flecha, antigamente eles usavam esse tipo de medida, né? Uma distância de uma pedra sendo lançada. Mas aqui H fala que deixou o menino numa distância de uma flecha. Então a flecha é uma distância maior, né? Então ela se distanciou do menino para que não visse ele morrer. Só que o menino só chorou ali no deserto. Ele tinha por volta dos seus 14 anos, né? 14 não, ali quando Isaac nasceu ele tinha uns 14 anos, então esse momento Isaac estava fazendo uns 3 anos, então ele tinha ali 17 anos, né? Por volta disso, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Então ele tinha mais ou menos essa idade e ele estava chorando. A sua mãe tinha se distanciado dele e ele também já tinha consciência que ele não tinha mais recurso. E a mãe não queria ver o filho morrer, então se distanciou dele. Mas o Senhor viu o choro do menino e falou com Agar. E falou com Agar para que ela voltasse. Ele falou das promessas que tinha com o menino. Porque o menino, por ser filho de Abraão, a promessa também o alcançou. Então, ela já se animou. Ela não tinha mais expectativa de vida. Então, depois que um anjo do Senhor falou isso para ela, ela se animou. Então, se o Senhor falou que vai fazer dele um grande povo, nós não vamos morrer aqui.
Então ela obedeceu. Ela voltou, fez o caminho de volta. Ela obedeceu, pegou o menino pela mão, o levantou. E depois que ela fez isso, os olhos dela foram abertos. E essa foi a chave do vídeo. Isso aí que foi o que o Senhor falou muito forte comigo. Que em momentos de deserto, em momentos de dificuldade, em momentos de desespero, nossos olhos se fecham para o que o Senhor coloca na nossa frente. Os nossos olhos se fecham para as oportunidades que o Senhor, Ele nos apresenta. Nós não conseguimos ver nada, nós não conseguimos ver solução, pois estamos focados só na escassez, na falta das coisas. Então nós estamos focados nos problemas. Ali com uma H, ela acabou a comida, acabou a água, então ela pronto, vamos morrer. Aqui só tem seca, ela não conseguia focar os olhos, não conseguia ver mais adiante dela. Ela só conseguiu ver, o menino vai morrer, eu vou morrer, eu não tenho como dar nada mais para o menino, e nós vamos acabar aqui, não vai ter nada. E é isso muitas vezes que acontece em nossas vidas, quando estamos em momentos de deserto, de dificuldade. Nós ficamos criando tantas situações na nossa cabeça, nós só focamos no problema, nós queremos buscar soluções, mas nós não acalmamos, não respiramos, não paramos. E é isso que eu venho trazer para você. Foi isso que o Senhor ele falou comigo. Ele disse assim para H voltar, né? Quando ele falou das promessas, ela começou a olhar para dentro dela, então ela se acalmou, ela parou de olhar para a dificuldade. Então, volte os seus olhos para o Senhor. O que o Senhor ele já falou para você? Qual foi a última palavra que o Senhor ele liberou sobre a sua vida? O Senhor ele falou para você que a sua história iria acabar nessa situação que você está vivendo hoje. Eu sei que às vezes é difícil quando a gente olha para o estado que nós estamos vivendo e não vemos expectativas, não sabemos como vai ser, o que vai acontecer, quando as portas estão fechadas, mas o Deus de repente ele pode mudar as coisas de um dia para a noite. Tudo pode acontecer nas nossas vidas. Tudo pode acontecer. E às vezes, assim como H, essa fonte estava ali. A fonte poderia já estar ali, mas só como ela estava tão assim, em agonia, tão desesperada, ela não viu. Muitas vezes o Senhor ele já colocou na sua frente a solução, já colocou a fonte. Mas por você estar desesperada, você não está vendo. Então, volte os seus olhos para o Senhor, se acalme. Você não vai morrer nesse deserto, se acalme. Volte os seus olhos para o Senhor e peça para Ele abrir os seus olhos. Porque o Senhor, Ele já lhe entregou algo. O Senhor, Ele já lhe deu algo. Só que você, por estar desesperada, não está vendo. Então, peça para o Senhor lhe mostrar o que Ele já te entregou. O que Ele já te deu. Peça para o Senhor lhe mostrar. Então, os olhos de H foi aberto e ela viu, ela teve a provisão, ela teve a água ali, ela se encheu, se abasteceu e ela prosseguiu. E ela continuou. Ela não morreu no deserto. Você não vai morrer nesse deserto em que você está. Não sei se essa palavra falou com o seu coração, coloque aí nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida e que os seus olhos abram para a solução, para a fonte que o Senhor, Ele já colocou em sua frente. Amém?